Queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor, e eu sei que Deus vai falar coisas profundamente aos nossos corações. Essa palavra, na verdade, eu não vou ter tempo de explanar ela acerca de tudo que o Senhor colocou em meu coração. As horas estão bem avançadas, talvez eu preciso, em um outro momento, em um outro culto, estar ministrando, mas eu quero ministrar sobre um espírito que tem atuado, e vocês vão entender o que eu vou falar, tá ok? Eu te convido a se colocar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, e o versículo 1 a seguir. Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 1 a seguir diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigaseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós. Outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Amém? Se assente, por favor. Queridos, veja bem, a Bíblia Sagrada, tudo que tem na Bíblia, ela sempre tem uma representação. Quando o Senhor, Ele escolhe a nação de Israel como seu povo, o povo para fazer o seu papel de sacerdote das nações sobre a terra, e eles não conseguem, Deus envia Jesus para que possa cumprir o plano perfeito de Deus, amém? O povo aqui nesse capítulo, ele está para entrar na terra prometida. Ele está para entrar na terra prometida. E para entrar na terra prometida, estudando um pouco mais essa palavra, eu fazendo algumas pesquisas, na verdade, existiam essas 7 nações na terra. Existiam mais de 140 pequenos reis. Por exemplo, na verdade são etnias. Por exemplo, Jericó, o rei de Jericó, a cidade de Jericó, ela era uma etnia, não era uma nação. Eles não eram uma nação, eles eram um povo que morava ali, na beira do rio, e que estavam na terra prometida, e que no caminho do povo de Israel para conquistar a terra prometida, eles foram o primeiro a ser conquistadas. Então, Deus dá uma ordem para a nação. Olha, vocês vão entrar lá, e existem 7 nações lá. Vocês vão ter que destruir essas nações. Veja bem, a terra prometida, não é que a nação de Israel chegou lá e falou: nós somos a bola da vez, o povo escolhido por Deus, dá licença, porque nós vamos ocupar esse território aqui, isso aqui agora,
partir desse momento agora é nosso. Não, a terra já era deles. Abraão havia comprado as terras. Só que pensa comigo, o povo está na terra, vem a fome, lembra a fome no tempo de José? Lembra? Vem a fome, o que o povo faz? Demanda a nação de Israel, o povo hebreu, porque ainda eles se tornaram nação depois, mas agora o povo hebreu, eles vão tudo para o Egito, e lá fica por quanto tempo? 430 anos, eles ficam lá. Então você imagina, você sai da sua casa, eu não sei se alguns viram, uma reportagem que saiu lá de Maceió, de uma mulher que, boa parte das terras lá, acho que de Natal lá, de Jericoacoara, era dela, porque ela foi embora, e o povo está lá, essa mulher chega com documentação dizendo, essa terra é minha, quem está na terra, que construiu, que aquele negócio todo, fala, opa, só por cima do meu cadáver. Meu pai e minha mãe tinham comprado uma fazenda quando nós éramos criança, lá para o lado do Chapadão do Sul, onde o Júnior passou lá para o lado do Chapadão do Sul, terra boa, com rio, comprou uma fazenda, meu pai e minha mãe, de sociedade com um amigo deles. Nós estamos lá, meu pai construiu uma casa, nós tudo lá na casa, de repente chega um tempo lá, nós estamos falando isso na década de 70, de repente chega um fazendeiro forte lá, com a polícia armada até os dentes, para dizer, ou vocês saem ou você morre. No primeiro momento, minha mãe olhou e falou assim, não, vai morrer todo mundo. Minha mãe pegou um 38zinho que ela tinha lá, com meu pai, e falou, e nós vamos em discussão, até que o bom senso veio, eles têm mais bala na agulha, vamos sair, vai perder tudo e pronto. Perdemos tudo. Mas foi fácil? Não. Senta com a minha mãe para você ver, para conversar até hoje. Nós tínhamos uma área boa, uma terra boa, até aí. E o que aconteceu foi isso, o povo de Israel chega e fala, essa terra é minha. E eles estão ali agora para conquistar essa terra, porque Abraão havia comprado essas terras. E lá a Bíblia diz que o povo que estava lá era muito mais forte do que eles. E Deus começa a falar algumas coisas. E quando eu estava estudando, lendo esse texto que eu falei aos irmãos, tudo na Bíblia tem uma representação no mundo espiritual. Tudo tem uma representação. E essas 7 nações representam o quê? 7 espíritos que precisam ser vencidos. Nós estamos falando de legiões, não estamos falando de demônios mequetrefe. Não, nós estamos falando de principados que precisam ser vencidos. Esse negócio de demônio de pombagira, preto velho, isso aí, irmãos, é demônio de primeiro escalão que está lá para poder destruir. Nós estamos falando de principado, e é isso que Deus fala. E Deus vai trazendo. Eu não vou conseguir pregar sobre os 7, mas vamos tentar fazer um resumo aqui para que vocês possam entender. E Deus fala assim, vocês vão vencer os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E essas nações representam forças espirituais. E você vai entender um pouco aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. O nosso foco será entender o simbolismo de cada nação, porque às vezes você vai estar em batalha, que com o conhecimento da palavra você vai conseguir guerrear, direcionado acerca deles. E o primeiro grupo, a primeira nação, é os heteus. Eu não vou falar de cada um deles assim, trazendo uma ministração sobre cada nação, porque não vai ter tempo. Mas só para você ter uma ideia, o que os heteus representam? Depois, em um outro momento, eu vou pregar onde que eles moravam, porque que eles eram um povo poderosos, a Bíblia diz isso. Mas os heteus, eles representam um principado do quê? De medo, de terror.
É isso que os heteus, eles representam. Lembra de Golias? Quando Golias, o que é que Golias causava no exército de Saul? Medo. Por quantos dias o exército de Saul ficou parado de um lado da montanha e ninguém aparecia para guerrear com Golias? Por 40 dias. Por quê? Durante 40 dias, esse principado atormentava o povo hebreu. Atormentava o exército de Saul. Está entendendo aí? Talvez, se você estivesse identificando com isso, né, vai buscando discernimento da palavra de Deus, porque hoje, o Senhor está quebrando principados aqui na vida de pessoas, pelo poder do nome de Jesus, hoje, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Porque os heteus, eles eram conhecidos para instigar o quê? Terror e medo nos seus inimigos. É isso que eles faziam. Eles representavam um espírito de pânico, que paralisava o quê? A fé deles. Irmãos, vocês acham que Saul não tinha guerreiros que pudessem combater com Golias? Vocês acham que Saul não tinha? Tinha. Vocês acham que Saul, o exército de Saul, não tinha homens mais preparados para a guerra do que Davi? Irmãos, Davi não tinha preparo nenhum para a guerra. Guerra com espada, com lança, ele tinha um preparo lá, cuidando das ovelhas, mas aquela batalha era uma batalha no mundo espiritual, você tinha que vencê-la no mundo espiritual, é por isso que Davi venceu Golias, está entendendo? Vai no amém? E aí, para você vencer isso, como é que você vence? Tendo confiança em Deus, saber que Deus, né, é Ele que tira de você todo medo, né? Deus lança todo medo para fora. O medo não pode morar em você, não pode viver em você. Você tem que comer a palavra, ler a palavra, meditação na palavra, porque o medo ele é combatido quando você enche a tua mente, você alimenta a tua mente da palavra de Deus, né? Segundo Timóteo, 1 versículo 7 vai nos lembrar sobre isso, sobre o poder de Deus, o amor de Deus, lança fora todo medo, em nome de Jesus. Então, se você está vivendo um tempo assim, um tempo difícil, um tempo que às vezes você está com medo, tem medo de avançar, tem medo de conquistar, né? Lembra disso, Deus é Ele quem te sustenta, é Ele quem te dá a vitória, é Ele que vai abrir o caminho para você, e você precisa avançar, crendo que Deus, o amor de Deus, lança fora todo medo, em nome de Jesus. Neste momento, não é você que tem vivido isso, o Espírito do Senhor, Ele está aí, está enchendo o teu coração da palavra, alimentando a tua mente, e você está vencendo esse medo no mundo espiritual. Por quê? Porque é ali que nós obtemos as nossas vitórias. Vale um amém? Aleluia. Então creia em nome de Jesus. Oração, entrega, irmãos, são coisas simples, que parecem ser simples, coisas que nós sabemos, mas que às vezes nós não fazemos, né? A confiança em Deus, a meditação na palavra, a oração, levantar orações, e de guerra, irmãos, não é aquela oração, né, que você vai lá para desencargo de consciência, dobra o joelho e fica lá. É guerra, é guerra. Como é que Golias trazia medo às pessoas? Todos os dias, de manhã e no final da tarde. Por quê? Para o povo ir dormir com medo. Tem alguém aí? Tem. Ó, quem me vencer, o nosso povo vai servir vocês. Agora, se eu vencer vocês, vocês vão ter que servir a gente. E era mentira, né? Porque quando mataram Golias, o que aconteceu? Era hora de todos eles entregarem. Está aqui, Saul, nossas armas, vamos ser seus servos. Era para fazer isso, porque essa era a proposta dele. Mas o que eles fizeram? Deram linho, que não se renderam. O povo de Saul teve que ir atrás deles e vencê-los. Qual é a segunda nação que eles precisavam vencer? Os girgaceus.
era a segunda nação. Eles habitavam aonde? Em terra baixa. Eles habitavam aonde? Eles moravam nos pântanos. Era um povo difícil na hora do combate. Vocês estarem lutando com eles, por quê? Porque o corpo deles era muito escorregadio, então eles viviam na parte baixa, nos pântanos, no meio dos brejos. Olha o espírito, irmãos, olha o espírito. Eles simbolizavam o quê? O desejo pelas coisas terrenas. E nós precisamos entender o quê? Que às vezes, quando você está priorizando muito material, irmãos, significa que esse espírito está te vencendo, porque você está apegado nas coisas deste mundo. E a nossa casa não é aqui nesse lugar, a nossa casa é na eternidade. Vai no amém? O terceiro povo, os amorreus, eles eram conhecidos como que tinha o povo do pântano, mas agora tinha também o quê? O povo da montanha. Essa nação, os amorreus, conhecidos como o povo da montanha, eles se levantaram para quê? Para ofuscar a visão do povo de Israel. Está entendendo? Quando você não está tendo visão clara das coisas, quando você não está tendo discernimento claro das coisas, é um principado que está tentando atacar, tentando fazer com que tua visão daquilo que Deus está fazendo. Sabe quando você pensa, Deus não me ouve, Deus não ouve a minha oração, Deus não atende os meus pedidos de oração, é porque você está vencendo quem? Os amorreus. Vence eles pelo poder do nome de Jesus, porque Deus está contigo todos os dias. Ele prometeu. Entenda que o plano de Deus, ele é perfeito, e ele vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Vence esse principado. Aleluia. Outro povo é os cananeus. Os cananeus, eles eram conhecidos por práticas imorais e adoração a deuses pagãos. Simbolizavam o espírito do quê? De impureza e corrupção. O que nós temos mais visto, irmãos? Olha o escândalo de Hollywood. O que tem nesse escândalo todo aí? Né? Só corrupção. Só coisas que nós temos até, né, não gostamos nem de falar abertamente. Por quê? Porque temos vergonha do que era acontecido ali. Então, em nome de Jesus, esse espírito às vezes quer dominar a tua mente com pensamentos malignos, com pensamentos carnais, com pornografia. É um principado, irmãos. Como é que você vence isso? Buscando a santificação, buscando a pureza espiritual. A palavra de Deus nos chama para que nós sejamos o que? Santos. Sede santos, porque eu sou santo. Entende como que isso às vezes tem atuado em nossa mente? Você precisa, assim como você vence o primeiro inimigo com palavra de Deus, com oração, alimentando a tua mente. Como que você vai alimentar a tua mente? Como que você vai purificar a tua mente? Palavra, palavra, leia a palavra. Busque apoio. Essa igreja é uma igreja em pequenos grupos, é uma igreja que pratica o discipulado 1 a 1. Se você não tem praticado isso, busca apoio, isso vai te ajudar, irmãos. Nós temos testemunho de pessoas aqui, que têm vencido as suas tentações, que têm vencido os seus momentos difíceis, através do quê? Do discipulado. A quinta nação, os fariseus. Os fariseus, eles habitavam em cidades sem muralhas. Eles viviam uma vida desestruturada, ou seja, o país deles, a nação deles não era cercada. O que isso representa? Desorganização. Está entendendo? Porque vira e mexe a tua vida financeira está desorganizada. E você acha, e você não consegue, às vezes você tem conhecimento, e às vezes você não tem força. O que é isso? É um principado. Porque o teu Deus, Ele é um Deus de ordem. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes para alimentar uma multidão, qual foi a primeira coisa que Jesus falou para os discípulos? Organizem as pessoas.
Organizem. Teu Deus é um Deus de ordem. Ele nos chama para que nós sejamos organizados em nossas vidas. O próprio Deus diz que o Espírito é sujeito ao profeta. O próprio apóstolo Paulo, entrando na igreja de Coríntio, e começou a ver cada um desenvolvendo os seus dons, o seu chamado, as promessas de Deus sobre a vida deles, mas ele estava vendo o quê? Desordem. Paulo chega, opa, pera, está desorganizado o negócio aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, quando um estiver profetizando, o outro espera a sua vez, pegue uma senha. Quando um estiver falando em línguas estranhas, tem intérprete? Tem, então pode falar. A pessoa que profetiza em línguas estranhas, fala, e o intérprete vai traduzir. Não tem intérprete? É para edificação de si mesmo. Aprenda a estabelecer prioridades. Você precisa vencer esse espírito como? Trazendo prioridades. Devemos começar o nosso dia com Deus, orando, buscando a Deus. Você precisa organizar a tua agenda. Você precisa reorganizar a tua agenda. Pela manhã, como que você começa o teu dia? No final do dia, como que você vai terminar o seu dia? Comece sempre entregando, confiando a Deus, porque esse espírito, esse principado de desorganização, ele vai ser banido da tua vida em nome de Jesus. Você já entrou no quarto de alguém que às vezes está depressivo, alguém que não está bem, que não quer sair dentro do quarto, que não quer sair para nada? Entra no quarto, o quarto é bagunçado, porque tem um principado ali atuando, e a pessoa precisa se posicionar, ter coragem, ter fé em Deus, para que possa vencer esse principado. Vale um amém, igreja? Aleluia. Essa é a quinta nação. A sexta nação, os heveus. O que os heveus representavam? Falsidade e engano. Os heveus, eles eram, irmãos, todo esse povo, até o que não tinha muralha, a Bíblia diz, eles eram poderosos, irmãos. Eles eram poderosos. E os heveus, eles eram conhecidos pelo quê? Por sua astúcia e pelos seus enganos. Eles trabalhavam para trazer o quê? Contenda. E Deus fala na sua palavra, né? Que Provérbios, Salomão fala, né? 6 coisas que o Senhor detesta, e a sétima que a sua alma abomina. Qual é a sétima? Aquele que semeia o quê? Contenda entre os irmãos. Fuja de contenda, fuja das maledicências. Não, eu não estou aqui falando mal, eu estou aqui, fuja disso, porque é um principado, né? Os heveus, eles eram conhecidos por isso. Os heveus representam o espírito de engano, espírito de falsidade, mas nós somos chamados para andar na verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, como que você vence os heveus? Né? Usando a verdade, praticando a honestidade, sendo fiel a Deus, mantendo-se vigilante. Para quê? Para ajudar. Se alguém está chegando até você, você possa combater isso. E o último, irmãos, que eu quero me focar um pouco mais nesse último, que é o Jebuseus. Os Jebuseus, eles habitavam aonde? Deixa eu fazer uma pergunta antes para você aqui. Quando eles estão para entrar na terra prometida, todo lugar tem a coroa, né, que sabe a cereja do bolo, sabe? A cereja do bolo é a coroa do bolo, não é verdade? Qual era a coroa da terra prometida? Jerusalém. Jerusalém era a coroa da terra prometida. E os jebuseus, eles habitavam aonde? Em Jerusalém. Eles mantinham controle sobre elas. E Jebuseus significa o quê? Esmagador, pisoteador. Jebuseus significa o quê? Um espírito de opressão e desânimo. Olha só. E eles habitavam aonde?
em Jerusalém. Porque Jerusalém, ela é a coroa da terra prometida. Porque em Jerusalém era o lugar aonde Jesus ia nascer, essa terra. Jerusalém é o lugar onde o templo de Salomão seria levantado. É ali, aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém, nesse monte, o Monte Horebe, a saber, o monte de Deus, foi o lugar aonde Abraão levantou um altar para sacrificar Isaque. Está entendendo? Como é que o último inimigo estava guardando a coroa da terra prometida, dizendo: vocês não vão entrar aqui. Esse povo, os jebuseus, eles eram os povos que nunca haviam sido conquistados por ninguém. Está entendendo o principado? E aonde eles estavam? Na cidade de Jerusalém. Só que Deus disse para o povo, antes de entrar na terra prometida, eu li o texto: não faça alianças com esse povo. Sabe por que Israel não conseguiu conquistar a cidade de Jebus, que até então era conhecida como a cidade de Jebus? Porque Israel fez alianças. Israel não conseguiu conquistar os jebuseus. Olha o que diz Josué, capítulo 15, não precisa abrir a sua Bíblia, apenas ouça. Josué 15, 63 diz assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Irmãos, quando você lê na Bíblia até o dia de hoje, até o dia que foi escrito, tá bom? Então, até o dia que Josué estava escrevendo isso daqui, ele estava dizendo: o povo vive até hoje com eles. Então, agora, vamos agora sair da liderança de Josué, porque agora Josué morre, e depois de Josué vem o tempo do quê? O tempo dos juízes. E no tempo dos juízes, olha o que diz o capítulo 1 e o verso 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje, no tempo dos juízes. Ou seja, Judá tenta conquistar Jerusalém e não consegue. Benjamim tenta conquistar Jerusalém e também não consegue. Agora, por que eles não conseguem? Porque eles fazem o contrário do que Deus havia dito para eles fazerem. Em Juízes capítulo 3, o versículo 5, 6, diz assim: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, no meio dos heteus, no meio dos amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam um culto aos seus deuses. Deus disse para eles se casarem com o povo que estava na terra? Não. Deus diz: não se casem. Deus diz: não negocia com eles. E eles vão lá e fazem exatamente ao contrário. Deixa eu te falar algo bem importante nesta manhã. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. O povo de Israel, ele não abandonou Deus no deserto. Mas o povo de Israel, ele abandona Deus na terra prometida. Eu vou repetir. O povo de Israel não abandonou Deus no deserto, mas o povo de Israel abandonou Deus na terra prometida. O povo de Israel não adorou outros deuses no deserto, mas na terra prometida eles estão adorando outros deuses. Você sabe por quê, irmãos? Lá no deserto, sempre quando alguém partia para fazer adoração, tudo, eles eram mortos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ser crente no deserto é fácil. Difícil é ser crente na terra prometida. Porque no deserto a pessoa não tinha carro e ele estava em todos os cultos. Não faltava um culto, não faltava um culto de oração, não faltava nada. Agora na terra prometida com carro, ele não vem ao culto porque ele tem um aniversário para ir. Lá não tem problema de ficar até tarde, porque agora ele tem carro. Na terra prometida agora ele possui um poder aquisitivo financeiro melhor. Antes, no deserto, quando ele recebia o dinheirinho, qualquer dinheirinho, ele era dinheirinho no sentido de valor pequeno. Às vezes
eram 100 reais que ele recebia, mas lá estava o dízimo dele no altar do Senhor. Agora ele está ganhando mais, e o diabo fica ministrando na cabeça dele, o que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Eu não vou dar dinheiro para o pastor, porque na terra prometida, você está esquecendo Deus. É por isso que Deus não permite muitos crentes saírem do deserto, porque na terra prometida, ele vai se esquecer de Deus. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Fala para uma pessoa que está com câncer maligno, e ela tem pouco tempo de vida. Essa pessoa vai mergulhar na oração, como ele nunca mergulhou antes. Essa pessoa vai estar no culto, qualquer motivo de oração, ele vai estar lá, ora por mim, esperando o milagre. Na terra prometida, a pessoa está saudável, está curada, não tem enfermidade nenhuma. Muitas das vezes ela se esquece do Senhor. Então, a pessoa ora no deserto. Sabe por quê? Porque no deserto, você só tem uma única opção. No deserto, a sua única opção é Deus. No deserto, você tem só essa opção, porque você tem um maná todo dia. Então, todo dia, você tem que buscar o milagre de Deus. Na terra prometida, não. Na terra prometida, você tem outras opções. Você tem o lazer, não que eu seja contra o lazer, não é isso, irmãos, mas qualquer coisa que fica nos tirando da casa do Senhor, fique atento, porque às vezes não está certo. Na terra prometida, às vezes, né, você está lá envolvido com pornografia, você está envolvido com tanta coisa, por quê? Porque a tua vida está boa. Então cuidado, se você está na terra prometida, muda, vence esse principado, porque no deserto a pessoa só tem Deus, mas na bênção ela olha para outras opções. Agora você sabe por que Deus mandou o povo de novo para o deserto? Porque o povo precisava voltar para Deus. Deixa eu dizer algo bem claro para cada um de nós nessa manhã aqui, que o Senhor trouxe ao meu coração. Depende só de você, não depende de mim. A minha pessoa depende de mim para aquilo que eu quero viver. Só que entenda algo, deserto não é lugar para crente viver. Deus não quer que você viva no deserto. Deus quer que você viva na terra prometida. Ei, Deus não te criou para viver uma vida de luta. Irmão, sabe aquela situação que você vive? E aí, irmão, como é que está, irmão, tudo numa prova? Será que você vai viver nessa prova até a volta de Jesus, irmãos? É isso que Deus tem para você. Se você não se atentou a algo, eu quero lhe dizer nesta manhã, para ser salvo, você não precisa de poder e nem autoridade, mas Jesus diz, eis que vos dou autoridade e poder, para pisar serpentes e escorpiões. Deus te deu autoridade, meu irmão, Deus te capacitou para coisas grandes, e você precisa viver o novo de Deus sobre a sua vida. O deserto não é lugar para você. Se você está no deserto, aprende logo, sai do deserto, e quando entrar na terra prometida, seja mais crente ainda, seja mais grato a Deus ainda, seja mais fiel ao Senhor ainda. Por quê? Porque Ele prometeu te abençoar na caminhada. Vence isso. O propósito de Deus é de te prosperar, o propósito de Deus é de honrar a sua vida. Mas essa nação, ela não foi vencida. Sabe quando que essa nação foi vencida? 500 anos depois. Olha só. Eles entram na terra prometida com Josué, vão vivendo, vai tendo confronto, aí vai fazendo aliança, vai se casando, as filhas de uma nação com os filhos de outra nação, os filhos de uma nação com as filhas de outra nação, e eles vão se multiplicando. Mas 500 anos depois, Deus levanta um homem com autoridade para vencer essa nação. Sabe o que eu quero dizer da parte de Deus para você? Deus está te levantando hoje com autoridade e poder. Olha o que diz aqui em 2 Samuel capítulo 5, o versículo 6 e 7. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi, Davi foi esse homem que Deus levantou, agora
ele levanta, Davi vai lá com os seus valentes, lembra dos valentes? E agora Davi vai lá com os seus valentes, e ele olha para todos os seus valentes e fala assim: olha, essas muralhas aqui, ó, ninguém conseguiu subir nelas, ninguém conseguiu conquistar elas, mas o que conseguir subir nessas montanhas, vai ser o meu general do meu exército, porque essa cidade, Deus já prometeu que nos daria. Sabe o que os valentes de Davi fazem? Eles sobem aquelas muralhas de Jerusalém, conquistam, mas olha o que os jebuseus falaram para eles: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Ei, deixa eu te falar, esse povo ficou habitando na cidade de Jerusalém por 1000 anos. Ninguém conseguiu tirar esse povo de lá, até que chegou o homem segundo o coração de Deus. Nessa minha pesquisa, eu vi um edital falando sobre o exército de Israel algum tempo atrás. Algum tempo atrás, reuniu-se a elite dos soldados de Israel, a elite, os generais, os caras mais preparados, né, os caras mais habilidosos, reuniu-se e deu um desafio para eles. Eles olharam para eles e falaram assim: olha, o exército de Davi conseguiu subir essas muralhas, eu quero ver qual homem vai conseguir subir essas muralhas. Sabe o que aconteceu? Nenhum deles conseguiu. Mas quando você vai ler a história de Davi, você vai ver lá que os valentes de Davi, eles tinham garras como garras de leão, eles tinham os pés como de gazelas, eram habilidosos, porque para conquistar território, meu irmão, é sangue nos olhos. Você que às vezes está aí discreto na tua casa, achando que tudo é normal, achando que é tudo isso mesmo, não entregue a tua casa aos jebuseus, e olha a afronta que eles fizeram. Davi, você está vindo guerrear comigo? Eu vou abrir as portas da cidade, e vou mandar um exército para te enfrentar, e eles vão te vencer. Sabe que exército é esse? É exército de aleijado, é exército de cego, é este exército, meu exército, que vai vencer vocês. Ele teve que engolir, porque os valentes de Davi escalaram aquelas muralhas, e conquistaram Jerusalém, a cidade de Sião, o lugar aonde Deus, quando voltar com seu filho Jesus quando voltar aqui na terra, Ele vai plantar os seus pés lá no Monte Horebe, a coroa da terra prometida. Não entregue a tua coroa, meu irmão, não entregue a tua casa, meu irmão, lute por tua casa, lute por tua família, não entregue aos jebuseus, vença essa batalha, porque essa batalha já é ganha, ela já é tua, pelo poder do nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. O lugar mais precioso da terra, Israel, ao invés de expulsar o povo, eles fizeram aliança, até que chegou o homem segundo o coração de Deus. A minha pergunta para você nesta manhã: você já tomou posse de toda a terra prometida que Deus te deu? Você já tomou posse daquilo que Deus já te deu? Você já tem vivido a plenitude daquilo que o Senhor te deu? Essa é a minha pergunta. Essa eu faço para você nessa noite. Porque você, para vencer isso, você tem que ter muita vida de intimidade, comunhão com Deus. Você precisa proclamar a palavra de Deus. Você precisa alegrar esse último inimigo, irmãos, que precisava ser vencido. Ele vive, sabe aonde? Dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Contra o que você tem lutado? Contra o que você tem lutado todos os dias? E você vai, cai em pecado, ora a Deus, pede perdão. No dia seguinte você cai de novo, ora a Deus, pede perdão. Você ora de novo, cai em pecado. E você vai vivendo a sua vida assim, e você acha que isso é normal? Não, não é normal. Esse inimigo vai ser vencido hoje, pelo poder do nome de Jesus. Eu queria orar com você.
O Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essas estratégias que o povo teve que vencer, os inimigos, e o último eles não conseguiram vencer. Eu quero te chamar nesta manhã a olhar para dentro de você. Quais são as suas áreas, as áreas de sua vida que ainda precisa ser vencido? Irmãos, nós não seremos pessoas que vamos parar de pecar. Não, nós vamos viver essa plenitude de vida, e eu anseio por isso na eternidade. Nós vamos viver essa plenitude de vida. Mas o pecado tem que ser um acidente de trabalho, irmãos. O pecado tem que ser um acidente de trabalho. Você não pode se acostumar a todos os dias você enfrenta o seu gigante, e ele vai te vencendo, ele vai te vencendo, e ele vai te vencendo. Você precisa se posicionar diante de Deus hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pode apagar a luz, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu preciso orar por você, porque nós estamos numa guerra, numa batalha, e eu queria te pedir em nome de Jesus, que aquilo que tem impedido você de vencer, você sente que há algo, dá um passo de fé. Não tenha vergonha, porque, irmãos, nós somos em família, nós precisamos vencer os gigantes da nossa alma. Às vezes pode não ser um pecado, mas às vezes pode ser um sentimento, uma tristeza que invade o teu coração. Não se trata necessariamente de pecado, mas uma tristeza que invade o teu coração e você não sabe o porquê. Eu queria te pedir em nome de Jesus, tenha fé. Tira a sua espada da sua aljava, da bainha, e vem aqui à frente, como estão fazendo os filhos do Senhor. Isso é atitude de entrega. Senhor, eu estou aqui, mas esse inimigo não vai me vencer mais, porque eu estou entrando no novo tempo na minha vida, eu estou entrando no novo tempo no meu ministério, eu estou avançando para coisas maiores. Eu queria, em nome de Jesus, venha rápido, porque eu quero orar e temos ministrar a ceia do Senhor ainda. Pai, em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Não endureça. Você precisa vencer. O fato de você sair do teu lugar e vir aqui à frente é o lugar que você está declarando a tua vitória, em nome de Jesus. Todo espírito de inferioridade, todo espírito de tristeza, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai querido, sem máscaras, nós estamos aqui diante de Ti. Pai, eu te louvo porque o Senhor já está renovando casais, famílias, Deus, pessoas que estão aqui na frente. Há um renovo do Senhor, porque há um tempo determinado do Senhor, ó Pai querido, para a tua igreja. Essa igreja está avançando, essa igreja está conquistando, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, renova, Espírito Santo. Deus, teus filhos estão em guerra, e toda fortaleza no mundo espiritual seja banido agora para as profundezas do abismo, Senhor. Nós anulamos, pelo poder do nome de Jesus, toda a ação de Satanás contra a vida do teu povo, contra a vida da tua igreja, pelo poder do nome de Jesus. Cada casa, cada família, cada lar, Deus, que o poder do Senhor seja soberano sobre suas vidas, sobre suas casas, sobre suas famílias, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus.
pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome que há sobre todos os nomes, o nome que está acima de tudo, está acima dos céus, está acima da terra. Deus, o nome do Senhor Jesus, que reina para todo sempre, para todo sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que há um tempo, Pai, há um tempo determinado do Senhor para os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Eu sinto, irmãos, algo lindo de Deus aqui. Algo no mundo espiritual, irmãos, foi destravado na vida de pessoas aqui. Irmãos, se vocês conseguissem ver o que está acontecendo no mundo espiritual, se os nossos olhos fossem abertos neste momento, você não ficaria caladinho aí não, você ficaria glorificando a Deus, maravilhado com o que está acontecendo nos céus dos céus, na eternidade, porque Deus marcou esse encontro com a noiva do Senhor. Aleluia.